Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Eu preparei aqui uma apresentação para vocês, visando o seguinte: uma intervenção em uma determinada linha, numa determinada subestação aqui. Deixa eu colocar a subestação aqui para vocês. A subestação Quênia, e a intervenção vai ser nesta linha aqui de cima. Ela que vai sofrer uma intervenção. Essa linha é uma linha de interligação com a... Só um minutinho. Com a Soft Energy, que é a dona da subestação Itália. A estação da Bolt Energy é a estação Quênia. Então, Quênia é essa subestação aqui, e Itália é a subestação da Soft Energy, que está do outro lado. Então, quem está pedindo o serviço é a Bolt Energy. Ela vai pedir um serviço para trabalhar nessas duas seccionadoras aqui, ó, 605, 6017. Para realizar essa intervenção e trabalharmos nas seccionadoras 6015, 6017 dessa subestação, basta que seja solicitada a isolação através das seccionadoras 6011, 6013. Obviamente, o outro lado também, lá na subestação de Itália, deve estar isolado, e vai ser solicitado também o aterramento. Então, linha isolada e aterrada nos extremos, com seccionadoras 6011 e 6013 abertas, bloqueadas e com cartão de segurança. E o serviço é a manutenção na seccionadora 6015 e na 6017. Todo mundo entendeu até aí? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o documento da Bolt Energy. E aí eu vou passar aqui passo a passo por esse documento. Não é um documento padrão. Cada empresa tem o seu documento. Esse aqui é um documento que eu criei da minha cabeça. Então, ele tem as informações que eu considero que são básicas e necessárias para que seja possível tramitar um documento. O que aconteceu? Alguém verificou uma necessidade de fazer uma manutenção nessas duas seccionadoras e fez essa solicitação. Eu vou mostrar tudo aqui como se estivesse no papel, mas isso normalmente está dentro de sistemas, dentro do computador. Mas a representação que eu faço melhor aqui para vocês é um papel que é mais fácil de trabalhar. Mas isso estaria dentro do computador. O elemento lá da manutenção, ele teria essa demanda, seja por uma manutenção preventiva ou corretiva, no caso aqui ela é corretiva. Então, ele entraria no sistema, criaria esse documento solicitando essa intervenção, isso tramitaria junto à operação da empresa, da Bolt Energy. E vamos ver como é que ele criou esse documento. Ele foi lá, o sistema deu um número padrão para ele lá, uma numeração padrão, que foi STQE, que se refere à subestação Quênia, um número consecutivo 245 e o ano 2025. Como esse documento já está tramitado, eu estou falando pós-tramitação, pós-aprovação, inclusive, ele já tem um número de SGI, mas isso foi dado posteriormente. Ele solicitou esse documento foi para a operação da Bolt Energy, o COS, na pré-operação da Bolt Energy, tramitou essa documentação junto ao ONS, e o ONS deu esse número aqui, o sistema, o SGI do OP do ONS, deu esse número aqui. Então, esse é o número da empresa, da Bolt Energy, e esse é o número do SGI. Vamos seguir aqui. Qual o escopo? O escopo é do sistema elétrico, que é um serviço no sistema elétrico, não um sistema de telecomunicações. Então, ele marcou aqui. Eu coloquei tudo em vermelho para que vocês possam identificar mais fácil, tá? Então, qual o título ou qual o equipamento
dessa intervenção. LI Itália, Quênia. Nós vimos aqui, ó, LI Itália, Quênia. Ok? Então, está aqui a linha. Então, ela é o escopo desse serviço. E aí, continuando. A estação, aqui faltou SE, Quênia. Tá? Então, essa é a Quênia. Essa é a estação onde vai acontecer o trabalho. Se fosse um serviço no meio da linha, eu colocaria ao longo, porque não vai ser realizado dentro de uma subestação. Então, eu posso ter nos dois extremos, quando se for preencher no SGI, existe essa possibilidade, você dizer, num extremo, no outro, nos dois extremos, ou ao longo do equipamento da linha. Então, eu coloquei na SE Quênia, porque o serviço vai ser executado dentro da SE, nas seccionadoras isoladoras do disjuntor. E trata-se de uma com desligamento. Na minha empresa, na Bolt Energy, na empresa que eu trabalho, a classificação é CDI, com desligamento, CDSI, com desligamento sem isolação, SD, sem desligamento, TNP é o trabalho no potencial e testes é o TE. Essas são as classificações possíveis dentro da minha empresa. O NS só vai tratar como característica CD e SD. Trabalho no potencial e teste, eles são características também, mas não concorrentes a CD, e SD. Então, a característica para o NS é com desligamento sem desligamento. Então, aqui eu estou dizendo que é uma com desligamento isolada, com isolação. Por quê? Porque eu vou isolar a linha nos extremos. E eu passo aqui num período total de trabalho. Qual o período total de trabalho que o mantenedor está preenchendo lá? Ele está escrevendo no documento, inserindo no sistema o tempo que ele vai levar para trabalhar nessas duas seccionadoras. Ele ainda não sabe tempo de manobra, então ele não pode preencher o tempo de manobra, ele está colocando ali o tempo de serviço. O NS, ele vai querer saber o tempo total da intervenção, qual o tempo, desde a hora que desligou até a hora que retornou ao sistema, até a previsão, né, de desligamento e de religamento. É isso que o ONS quer saber. Mas aqui, por enquanto, o mantenedor preencheu o horário que ele vai trabalhar, de 22h30 até 23h30 do dia de hoje. Esse é o horário que ele indicou que vai trabalhar, 1 hora de serviço, e é um documento contínuo. Por que contínuo e não diário? Pô, mas não vai ser feito em um dia? Sim, mas toda intervenção de um único dia, toda intervenção que é realizada em um único dia, ela tem essa classificação de contínua. Ela é uma intervenção contínua e não diária. Diária, nós vimos lá já essa informação, é quando eu tenho intervenção que se repete por vários dias no mesmo período. Aqui não, ele vai iniciar e terminar no mesmo dia. Então, a característica dela aqui, a classificação dela é uma intervenção contínua. E o tempo de liberação pela manutenção em caso de emergência? Quem está preenchendo essa parte aqui é o cara lá da manutenção, lá no campo, o cara que vai trabalhar. Ele só sabe o tempo que ele leva para liberar o equipamento. Então, esse aqui não é o tempo de emergência lá solicitado pelo ONS. Ele é o tempo que o mantenedor, após ser solicitado e entregar o equipamento em emergência, ele leva para retornar, liberar o equipamento para ser energizado. Então, se no meio do serviço alguém solicitar, o ONS solicitar o retorno do equipamento, ele está prometendo
que na pior situação em que o equipamento se encontrar, o trabalho se encontrar, ele leva meia hora para retornar com esse equipamento, ou seja, entregar para liberação para a operação. Então, isso não está considerado aqui o tempo de manobra. Ele está falando de meia hora para ele recolher todas as ferramentas, fazer qualquer procedimento, tirar andaime, tudo que ele precisar fazer, tirar a equipe do local, é isso aqui que está considerado nesse tempo. Tempo de realização de AS, que é a autorização de serviço sem isolação antes do início da isolação. Isso aqui é só se eu fosse fazer um teste no início e um teste no final. Então, isso não será preenchido, não vou entrar nesse detalhe. E aí eu venho para a natureza da intervenção. O que é a natureza? Qual é a natureza dessa intervenção? Ele vai reparar essas seccionadoras. Ele não está numa manutenção preventiva. Existe algum defeito que ele vai reparar. Então, ele vai classificar como manutenção corretiva. Lembrando, pessoal, para quem chegou depois aí, eu estou preenchendo o documento da minha empresa, da Bolt Energy. Não estou preenchendo ainda o SGI. E aí eu vou justificativa para INPD, SO, ITN, isso aqui eu não vou preencher, porque ela não é nenhuma dessas naturezas, ela é manutenção corretiva. Notem, pessoal, que eu não estou dando um treinamento aqui de SGI, preenchendo lá o SGI, mostrando como é que se preenche. É um treinamento visando uma única intervenção. E aí, eu venho aqui, qual é o meu serviço? Eliminação de ponto de anomalia térmica nas seccionadoras 6017 e 6015. Então, essas duas seccionadoras, que são aquelas lá, ó, que eu mostrei para vocês, 6017 e 6015, elas estão com ponto quente, elas precisam ser reparadas. É isso que ele vai fazer aqui nesse serviço. Então, vai sanar esse ponto quente. Depende de condições climáticas, ele marcou aqui que depende. Descrever, não pode trabalhar com chuva. Não pode ser realizado em período noturno, então, obviamente, ele não marcou porque ele pode trabalhar, inclusive, ele está trabalhando à noite. Vou ignorar todos esses outros campos, porque não tem necessidade, não tem risco de desligamento, não tem interferência no sistema de supervisão e controle, nem em telecomunicações, não tem interferência no sistema de supervisão, nem em telecomunicações, não está vinculado a nenhum documento, não está derivando de uma intervenção suspensa, não é aproveitamento, e por aí vai. Então, não tem nada daquilo para preencher. E aí, quem é o solicitante? Esse cara é o cara da pré-operação Desculpa, é o cara da pré-operação, ele que vai fazer a solicitação lá junto ao ONS. Então, ele é COS Bolt, é o cara do COS da empresa. E o responsável pela intervenção é o cara lá da manutenção, é o Pedro de Alcântara. Então, são dois nomes aqui que entram nessa intervenção. E aqui, ela é uma intervenção coordenada, que é do tipo 1 ao tipo 6, lembrando que o ONS tem 4 tipos somente, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 e tipo 6 ficam por conta da Bolt Energy, também não vou entrar no critério de classificação, isso é outra aula. O tempo de manobra, meia hora, aí quem está preenchendo já essa informação é o cara da estação. Então, ele está falando agora que é meia hora para isolar e meia hora para normalizar. Olha o tempo de emergência, como é que ficou. 1 hora, porque ele somou o tempo lá que a manutenção falou, que ele liberava para a operação, e agora ele somou o tempo da manobra de normalização. Então, esses dois tempos formam o tempo de emergência. Esse tempo que eu vou tramitar com o ONS, e o ONS vai saber o seguinte: se no meio dessa intervenção ele pedir para retornar com o equipamento, ele vai ter que aguardar até 1 hora para que isso seja feito, porque para o ONS interessa o tempo entre o momento que ele solicita o retorno e o momento que o equipamento está pronto para ser
ligado, disponibilizado para o sistema. E aí o período total de intervenção, de 22 a 24. Lembra que eles pediram lá atrás, a manutenção pediu de 22h30 às 23h30, então eu ando meia hora para trás aqui, fica 22, e ando meia hora para frente, porque é o tempo de manobra, meia hora para trás e meia hora para frente aqui no final. Por isso fica 22 até, desculpa, 22 até 24 do dia de hoje. E qual a isolação? LT Itália, Quênia, isolada e aterrada nos extremos, ou seja, em Quênia e Itália, com as seccionadoras 6011, 6013 abertas, bloqueadas. Aqui não está aparecendo, está vendo? Está meio corrido para cá, mas é bloqueadas e com cartão de segurança. Então, elas têm, só existe isolação com seccionadoras abertas, bloqueadas e com cartão de segurança. Seccionadora aberta, não é isolação, disjuntor aberto, não é isolação. Então, essa é a nossa isolação, é isso que nós vamos buscar ao fazer, ao executar a sequência de manobras. Quem é o solicitante da estação? Maurício Silva. A intervenção é do tipo 2, porque se trata de uma linha de 345 kV. E 345 kV, nós estamos na rede... desculpa, eu classifiquei errado aqui, tá? Então, desculpa, esse valor aqui está errado, tá? É uma linha de 138. Esse valor aqui está errado. É 138 aqui, tá? Deixa eu ajustar. Ok. Então, uma linha de 138 kV da rede complementar, não é rede básica do ANS, por isso ela é T2 e não T1. É uma ponte de ligamento na rede complementar, por isso ela é T2. E aí, nós estamos solicitando parecer ao ANS, porque é da rede complementar, ao COS, a estação está pedindo essa solicitação ao COS da Volt Energy, e a outras empresas. Nós não vamos solicitar a Soft Energy, tramitar com a Soft Energy, visto que eles são operadores da subestação Itália. Então, por isso que eu preciso falar com outras empresas. Não implica em corte de carga, serviço vinculado não tem. O serviço está aprovado. Quem aprovou foi a Milcar Menezes, lá do ANS. Qual a data? 10/11, às 14h34. Então, isso aqui ficou tudo certinho. E aí, não teve renegociação, não teve nada. E eu estou com os eventos prontinhos aqui para começar a registrar esses eventos. Tranquilo? E aí é que nós vamos passar para ver outro documento. São 3 documentos que nós vamos ver, não estamos iniciando ainda a manobra. Vamos retornar a essa tela aqui no momento da manobra. Outro documento, é o documento que eu vou utilizar. Vamos primeiro para o SGI, tá? Eu acho que é melhor. Isso aqui também é um formuláriozinho que eu criei aqui para simular o SGI. Não tem todos os detalhes do SGI, mas tem o que importa aqui para a gente. Então, o número está lá, do SGI, 42357-25. É uma inclusão, por quê? Porque lá no SGI você vai ter a opção de inclusão, cancelamento e alteração. Eu não estou alterando porque o documento existia lá atrás, tá? Isso aqui foi lá na programação, não é o dia de hoje, não. Hoje a gente vai executar. Lá atrás, quando foi criado o documento, quando esse documento foi criado lá no SGI, ele foi uma inclusão. Não é alteração, porque eu não estou colocando
uma alteração em um documento existente, nem um cancelamento. Então, ele é uma inclusão. Tipo de cadastro é uma intervenção. Poderia ser uma indisponibilidade. Se eu não tivesse ainda serviço para ser feito, isso é feito no tempo real, mas ela é uma intervenção. Vai existir trabalho. Envolve manutenção na proteção? Aqui eu não coloquei, mas não vai trabalhar na proteção. Característica, é uma intervenção com desligamento, poderia ser sem desligamento, poderia ser testes e ensaios. Franquia de 1.080 horas, isso aqui se refere ao compensador síncrono. Qual equipamento? Itália, Quênia. LT Itália, Quênia. Então, está preenchido lá no SGI. Sofrerá manutenção? Sim. A gente vai trabalhar nas seccionadoras da LT Itália, Quênia. Aonde? Na subestação Quênia. É na subestação Quênia que será executado o serviço. Não tem mais nenhum equipamento envolvido, somente a linha. Qual o período? O início de 22 do dia 13 a 24 do dia 13. Está vendo? Para o ONS, eu informo o período inteiro, incluindo a manobra. O ONS quer saber a hora que vai ficar indisponível e a hora que vai retornar, a hora da disponibilidade. Então, o período total de trabalho o período total é de 2 horas, né? O período total de indisponibilidade, 2 horas. O tempo de retorno é aquele meu tempo de emergência que eu falei lá. Se o ONS solicitar, eu tenho que devolver o equipamento para ele em 1 hora. Então, está aqui o tempo de retorno. Tem 2 horas de serviço, mas se o ONS pedir a qualquer momento, eu tenho que retornar em 1 hora. Aqui, periodicidade, período contínua, não tem restrição operativa, natureza, manutenção corretiva. Nota que eu busco algumas informações lá do meu documento para compor o SGI. Qual o prazo? IP, é uma intervenção que foi programada, ela foi pedida lá atrás, lá no dia 20, às 14h35, então ela teve prazo de programação. E o nome do solicitante? Augusto dos Santos, lá na Bolt Energy. Ele que solicitou para o ONS. Intervenção do tipo 2, não é uma inclusão, não é um aproveitamento. Depende de condições climáticas? Sim. Execução em período noturno? Sim. A postergação traz risco? Não. O que a postergação traz risco? Se eu informo para o ONS que a postergação traz risco, quer dizer que até a data que eu estou programando, que seria dia 13, às 22 horas, eu seguro esse problema do ponto quente. Se passar desse dia, eu não seguro. Se der qualquer problema, eu avisei que esse era o dia limite. Contudo, eu tenho que incluir um relatório técnico dizendo o porquê que eu não aceito passar desse dia. E aí eu tenho que termografia, relatório assinado por engenheiro, um monte de informações para que eu possa coordenar isso dessa forma com o ONS. Se eu colocar um sim aqui, eu tenho que anexar também um relatório técnico para justificar essa impossibilidade de postergação. Então, isso aqui é o básico para preencher um SGI, as informações lá no SGI. Notem que, de novo, eu não estou dando um treinamento de preenchimento de SGI. Existem outras coisas, outros detalhes que seriam abordados se eu estivesse dando esse tipo de treinamento. Aqui é só para vocês terem uma ideia do preenchimento, uma ideia do trâmite. Lá atrás foi tramitado o quê? Um documento dentro da Bolt Energy que até agora gerou um SGI. Mas, como eu estou tratando de uma linha de interligação com a Soft Energy, eu tenho que providenciar um documento que se chama AI, Autorização para Impedimento de Equipamento. Então, eu vou ter esse documento para tramitar com a
Soft Energy. Então, esse aqui é meu AI, eu preenchi, programado. Quem faz isso normalmente é o COS. Então, é um AI programado. A empresa é a minha empresa, a Bolt Energy. O equipamento a impedir é a Itália Quênia. Aonde? Na SE Quênia, já vimos. E tempo de manobra? Meia hora, 30 minutos. Tempo de emergência, tempo que pode dispor do equipamento, 1 hora. Condições de impedimento. Olha lá o que eu vou escrever aqui. Isso aqui é um detalhe importante. Quando eu vou tramitar com outra empresa, eu vou escrever dessa forma. LT Itália Quênia, isolada e aterrada nos extremos. Ué, cadê as seccionadoras? Não tem a seccionadora do lado da Bolt Energy? Não tem a seccionadora do lado da Soft Energy? Não. Quando se tramita entre empresas, o trâmite é a condição de isolação e não o ponto de isolação em si. O ponto de isolação fica dentro da empresa, a responsabilidade de cada empresa isolar dentro através de seus pontos de isolação. E após essa isolação, condição de impedimento, eu vou para o serviço executar. Eliminação de ponto de anomalia térmica nas seccionadoras 6017 e 6015. Então, citei exatamente o serviço que eu vou fazer. Não existe observação nenhuma a ser feita. O documento vinculado é o documento da Bolt Energy, ele vai aqui. A solicitação, quem solicitou, Augusto dos Anjos, que é o operador do COS da pré-operação, solicitou lá no dia 20/10, às 14h40, lá próximo, quando ele criou o SGI, ele já criou o AI. O SGI foi para o NS, e dentro do SGI opera, e o AI foi enviado para a empresa interligada, a Soft Energy. Quando? Dia 20/10, 14h40. Quem deu de acordo nesse documento foi o Moacir Franco, lá na Soft Energy, no dia 10/11, há 3 dias atrás. Ele deu ok às 8h34. Ligou para a Bolt Energy e falou: aquele documento lá que vocês enviaram, o referente ao serviço na Itália Quênia, eu estou dando de acordo aí. Então, foi nesse dia que ele deu de acordo. E quem foi informado? Que é o Moacir Franco, é da pré-operação da Soft Energy. Então, quem foi informado? Moacir Franco, do COS, da Soft Energy. Ele foi informado lá no dia 20/10, às 14h40. Aí, aqui embaixo, eu tenho o número do AI, então, meu número consecutivo da Bolt Energy, 254 de 2025, e a previsão de serviço é no dia 13, horário de início, aqui está 20h30, mas é 20, até o dia 13/11, às 24 horas. Então, esse aqui é o horário de início, previsão de início e término. Eu vou fechar com a Soft Energy, lá no tempo real, no momento da execução, o horário de liberação para manutenção e horário de liberação para operação. Não horário de início e término. Esse horário de início e término... No documento aí está 254, não é 245? Não. O 254 é o número do AI, tá? O 245 é o número do SI. Número do documento. São 2 números, tá? Se você for lá no número do... Eles ficaram um pouco parecidos, mas é isso aí. O 254 é esse cara, 245 é esse cara aqui, tá? Tá ok. Esse é o 254. Conseguiu entender, Celso? Entendi. Tá? Então, eu tenho 3 números envolvidos aí, só para vocês não se perderem. Eu tenho o número do SI, da minha intervenção interna da Bolt Energy, que foi aquele primeiro documento que eu mostrei para vocês, e esse número eu vou tramitar internamente no tempo real. Quando eu estiver lá no tempo real, eu vou tramitar com esse número dentro da minha empresa, com o operador da minha sala de controle lá da subestação Quênia. Com o operador da Soft Energy, lá do COS, da Soft Energy, lá no tempo real,
eu vou tramitar com esse número aqui, o 254 de 2025. E com o ONS, eu vou tramitar com aquele número de SGI. É isso que eu vou fazer. Todo mundo entendeu? Isso aí? Ficou claro? São 3 documentos e 3 números. Então, lá no tempo real, eu vou trabalhar a liberação para manutenção, a liberação para operação. Aqui, quando começar o trabalho, estiver disponível lá para o mantenedor trabalhar, e aqui é quando o mantenedor disponibiliza para a operação. Eu não passo, eu não tramito, eu não coordeno com a Soft Energy ou com a empresa interligada o horário de início e término, só o horário de liberação para manutenção e liberação para a operação. Pessoal, tudo claro, tudo certinho para documento, capa de documento, isso aqui a gente chama de capa de documento, o jargão assim operacional. Então, essa é a tramitação. O que nós vamos... Beleza. Então, olha lá o que a gente vai ver agora. Vista a tramitação do documento. Lá, vocês lembram que no nosso documento tinha a isolação completa? LT, Itália, Quênia, isolada e aterrada, com seccionadoras 6011, 6013 abertas, bloqueadas por cartão de segurança. Essa era a isolação. Para atingir essa isolação, a partir da condição sistêmica da linha, que é a condição ligada, eu tenho que seguir um passo a passo, desligar, isolar e aterrar. Então, é isso que nós vamos ver nessa sequência de manobras aqui, que foi criada lá na programação. Então, o que se criou na programação? A pré-operação. Esse cara da pré-operação, ele criou uma manobra a partir da isolação solicitada. Avisar ao seu SR Sudeste, que é o centro regional que comanda isso tudo aqui, antecedência mínima de 15 minutos. Então, eu vou avisar lá o ONS com essa antecedência. Avisar o quê? Avisar que a intervenção vai sair no início, no horário programado. É isso que eu vou avisar a ele. ONS, eu vou executar naquele horário mesmo de 22 horas, vou começar ali. Depois, ele passa a avisar a Soft Energy a intenção do início. Nesse mesmo momento aí, ele liga para a Soft Energy para perguntar assim: pô, cara, tá tudo certinho aí, tem o documento. Tá... Na verdade, isso já foi conferido em outro momento, tá? Isso é só uma nova conferência ali próximo do horário. Tá com o documento aí, tá tudo certinho? Tá, eles fecham, tá tudo certo o documento. E aí, aguarda-se a solicitação oficial. Ah, eu esqueci de falar. Quem parte tudo isso aqui é o mantenedor, lá o encarregado do serviço lá no dia. Ele chega lá para trabalhar, fala com o operador da subestação, o operador da subestação chama o seu S e avisa 15 minutos antes, estaremos prontos para executar aqui no horário previsto. Quando chegar esse horário previsto, ele vai chamar novamente. E aí, o que o operador do COS vai falar? O operador da estação chama o operador do COS, tudo dentro da Volt Energy, e agora ele vai chamar o operador do ONS para dar o início efetivo. Então, ele vai avisar a intenção de início de intervenção. Vai querer uma aprovação do ONS. E o ONS vai dar ok. Nós vamos preencher isso lá no documento que eu mostrei para vocês. Nós vamos preencher isso aqui. Tá? Então, o que eu estou falando é disso aqui. Aviso com 15 minutos antes, solicitação ao ONS para o desligamento efetivo e autorização do início efetivo. Então, é isso que a gente está falando aqui, no passo a passo. Após essa autorização do ONS, como o sentido de energização é de Quênia para Itália, quem vai desligar primeiro é a Itália. Quem desliga, desculpa, eu vou enviar a atenção de Quênia para Itália. Então, o sentido é Quênia, Itália. Então, por isso, Itália vai desligar primeiro. Beleza? Então, no tempo real, vai chamar a Soft Energy e vai falar, eu preciso que você desligue aí do seu lado
a LT Itália-Quênia, conforme combinado, conforme o número do AI. O operador da Soft Energy, do COS, vai lá, pode ser que ele dê um telecomando, pode ser que ele fale com a subestação de Itália, mas ele vai fazer esse desligamento. Após esse desligamento, eu peço para ele se manter na linha, já estou na linha com o operador de Quênia e solicito ele abrir o disjuntor 6018. Poderia também dar um telecomando, se assim fosse possível, mas na minha historinha aqui eu estou tramitando o desligamento através da subestação Quênia. Ele abre o disjuntor, então eu tenho a linha desligada. Ele antes confirma, né, que a linha está sem tensão, para não ter nenhuma manobra incorreta. Ele confirmou e desligou. Então, está desligada em Itália e está desligada em Quênia. Eu solicito a Soft Energy isolar a linha em Itália e começo a fazer a manobra de isolação do lado de Quênia. Então, abrir seccionadora 6013, bloquear e colocar cartão de segurança nas seccionadoras 6011 e 6013, que são as seletoras de barra. Solicitar desculpa. Aí, aqui, eu já isolei, tá? Quando ele me passar aqui a conclusão, eu não chamei atenção para isso, ó, ele vai passar a conclusão. Tem hora emitida e hora concluída. Então, toda vez que eu fizer a solicitação, eu preencho o meu nome e o nome do cara lá da Soft Energy. Meu nome não, o nome do operador que está tramitando, né? E o horário da emissão e o horário da conclusão. Então, se ele conclui a isolação, eu concluo a isolação também, eu acabei esse conjunto aqui. Lembra que eu falei para vocês lá na aula? Eu preciso desligar nos extremos, isso aqui é um conjunto de manobras. Desliguei, desenergizei. Depois disso, só que eu passo para isolar. Aí eu isolo, acabou a isolação. E aí sim eu passo para o aterramento. Concluída a isolação do lado da Soft Energy, do lado da Bolt Energy, o operador do COS da Soft Energy, da Bolt Energy, vai solicitar ao operador da Soft Energy, o operador do COS, que ele isole a TR do lado dele. Vai anotar os dois nomes e vai... Eu estou passando assim, pessoal, mas a gente vai fazer passo a passo, tá? E vai anotar o horário da solicitação. Passo para falar com o operador da subestação Quênia, dou a ordem de manobra, anoto o nome de quem está emitindo, anoto o nome de quem está recebendo lá na subestação Quênia, anoto o horário. Após a conclusão do aterramento nos dois lados, o operador do COS da Bolt Energy já pode liberar para manutenção. Então, esse serviço vai ser liberado para manutenção. E é isso que nós vamos fazer aqui, passo a passo. Vocês entenderam a lógica aí, pessoal? Tá? Agora nós vamos fazer tudo isso aqui, passo a passo. Vamos começar pelo documento. Lá, o documento da Bolt Energy. Então, estou na sala. Agora eu vou encarnar aqui a sala de controle das empresas no tempo real, próximo lá de 22 horas. Então, qual é a historinha? O pessoal lá da manutenção chegou na sala de controle da subestação de Quênia, avisou, está aqui pronto para trabalhar, tá? O operador da sala de controle de Quênia, da subestação Quênia, vai chamar o COS da Bolt Energy. Chamou o COS da Bolt Energy e vai falar assim, com 15 minutos de antecedência, e vai falar, na verdade, ele tem que chamar até um pouco antes, porque 15 minutos de antecedência é junto ao ONS, ele tem que chamar com uns 20 minutos antes. Aí avisa, a gente está pronto para iniciar aí 22 horas, tudo certinho? Tudo certo. Aí o operador
da sala de controle do COS da Bolt Energy vai chamar o ONS. E aí ele vai avisar lá no dia 13 do 11, 25, às 21, e vou botar aqui 21h40. Então, ele está avisando lá 21h40, 20 minutos antes do início da intervenção. E aí, ele vai anotar aqui o nome dele, do centro de operação, vai botar ali Augusto, botar Alfredo, não, botar Pedro. Desculpa, Pedro. Pedro é o operador do COS da Bolt Energy. E lá no NS, foi o Flávio. Ai, caramba. Então, o Flávio, ele tramitou ali, o Pedro tramitou com o Flávio esse aviso, a gente está pronto para iniciar o SGI, aí ele passa o número do SGI, que é aqui, que é esse número aí, 0435725, passa esse número do SGI. O Flávio vai preparar o sistema, vai falar, ok, tá bom, tá tudo certinho, a hora que você quiser, você pode iniciar. E aí ficam aguardando o operador da subestação Quênia chamar novamente. Quando o operador da subestação Quênia já está pronto lá, está tudo certinho, ele vai chamar. E aí, o operador, o Pedro, operador do COS da Bolt Energy, vai efetivamente falar, agora eu quero começar. Então, dia 13 do 11 de 25 às 22 horas. Ele fez essa solicitação para o ONS. E aí, quem fez? Pedro. E lá foi o Flávio. Então, o Flávio recebeu, e ele pode dar uma olhadinha no sistema, ou ele pode, na hora, já falar, já aprontou, já está tudo certo, já fala, está autorizado, no mesmo horário. Então, qual vai ser o registro? 13, 11, 25. Que horas? Mesmo horário, 22 horas. Então, fechou tudo 22 horas. Ó, avisou ele e está corrigido. Está autorizado, Pedro. Está autorizado para iniciar. Aqui é o Flávio. Alguém está com o microfone aberto aí? Puder fechar? Então, todo mundo está no mesmo entendimento aí? Até agora só teve autorização. Já está autorizado desligar, porque é um equipamento da rede complementar. Por isso está sendo coordenado junto ao ONS. Horário de início. Horário de início é o horário que o ONS autorizou esse serviço, o início da intervenção. Então, 13 do 11 de 25 às 22 horas. De novo, isso é tudo preenchido em sistema computacional, gente, tá? Não é desse jeito assim, não, tá? E por quê? Aí você fala assim, pô, por que tanta hora? Por que tanto registro? Principalmente por causa de parcela variável, mas também para consultas posteriores, para saber o que aconteceu direitinho. E aí eu vou passar para o desligamento, a perda da função. Como é que isso vai funcionar? Antes de eu desligar, e a manobra está aqui prevista, eu já fiz isso tudo aqui, ó.
Já fiz esse trâmite aqui, ó, 15 minutos. Não vou preencher de novo aqui, tá? Aviso a Soft Energy, já avisei. Aviso a intenção de ligar, já fiz. Agora, esse momento aqui. Depois da autorização do NS, tudo certo, estou com a minha sala de controle na linha, é a sala de controle da subestação Quênia. Eu sou o Pedro, tá? Seu S Volt Energy. Então, aqui é o Pedro. Eu vou chamar a Soft Energy, lá vai atender o Mário. Mário. E aí eu solicito o Mário para desligar. Aviso, ó, já está tudo coordenado com o NS, você pode desligar aí para a gente dentro do AI de número 254. Pode desligar para a gente a linha LT Itália-Quênia. Aí ele falou, ok, eu considero uma hora de emissão, vou botar aqui 22 horas e 1 minuto, e ele conclui no mesmo horário. Vai lá e conclui no mesmo horário. Eu peço para ele aguardar na linha, já vou falar com o operador lá da subestação Quênia. Então, eu sou o Pedro, o operador da subestação Quênia é o João. João. E aí eu peço para ele desligar, confirmar se não tem tensão na linha, porque foi aberto, se não tem carga na linha, desculpa, e peço para ele abrir, dou uma ordem de manobra, abrir disjuntor 6018. Então, eu falo, vou te passar uma ordem de manobra, abrir disjuntor 6018, 22 e 2. Aí ele repete, abrir disjuntor 608, 22 e 2. Vai lá, executa e passa. Ó, concluído no mesmo horário. Aberto o disjuntor 618, desculpa. E como eu estou na linha com o cara da Soft Energy, eu já falo para ele, ó, Mário, faz um favor para a gente. Você pode isolar a LT Itália-Quênia. Agora às 22h02. E vou ficar aguardando ele isolar. Ele vai desligar e eu vou falar de novo com o João. João, então agora, por favor, vou te passar outra OM. Abrir seccionadora 6013. Emissão 22 e 3. Aí ele vai repetir. Abrir seccionadora 603. Isso. Aí eu fico aguardando. Aí vamos supor que o João termine rapidinho e vai me chamar. João, lá na subestação Quênia, me chama. Ó, Pedro, agora 22 e 5, eu abri a seccionadora 603. Aí eu vou falar para ele, então pega outro AM aí, Pedro, João. Bloquear e colocar cartão de segurança nas seccionadoras 6011 e 6013. Vou fazer aqui o passo a passo até agora, eu tinha que estar meio acompanhando com vocês, e eu vou retornar um pouquinho para que a gente faça o passo a passo aqui, ó, tá? Para vocês entenderem. Ele desligou do lado de lá, então a linha perdeu carga, tá? Desligou na Soft Energy. Depois, o operador, o João, ele abriu o disjuntor do lado de Quênia, e agora ele abriu a seccionadora 6013, lá do lado de Itália está isolando, e aí o que eu faço? Voltando aqui para o nosso documento, tá? Eu estou aguardando, eu vou emitir a ordem de manobra para ele colocar o cartão, tá? 22 e 6. Estou esperando a conclusão aqui da Soft Energy, tá? Ele vai lá, bloqueia e coloca o cartão. Eu desliguei, ele me chama de novo. 22 e 8.
Ele me chamou, enquanto isso a Soft Energy está isolando lá também. Ó, Pedro, 22/8 nós concluímos o bloqueio e a colocação de cartão de segurança nas seccionadoras 6011 e 6013. Aí eu vou falar para ele assim, ó, então aguarda, porque eu estou esperando a Soft Energy concluir a manobra deles. E aí, que situação a gente está aqui? Do nosso lado está isolado, está desligado, está isolado, e está isolando do lado da Soft Energy. Não posso adiantar o aterramento, tenho que esperar a conclusão da Soft Energy para fazer o aterramento do meu lado. A Soft Energy me chama, 22/10, e conclui essa isolação. E aí, como eu já estou falando com ele, eu estou desligado, eu não estou falando com o João, eu estou com ele no telefone, eu vou solicitar a ele aterrar. Então, Pedro com o Mário. Pedro e Mário. O Mário é o operador da Soft Energy. Então, eu falo, Mário, então, já que você agora, às 22/10, você concluiu a sua isolação, eu vou te pedir para que você aterre a LT Itália-Quênia. Beleza? Aí ele confirma de lá, ok, vou isolar, vou aterrar a Itália-Quênia, e eu marquei o horário aqui de 22/11. Já posso chamar a subestação Quênia. Então, vou chamar a subestação Quênia e vou registrar. Ó, João, já pedi para isolar lá do lado de Itália, vamos pedir para aterrar lá do lado de Itália, vamos aterrar aqui também em Quênia. Vou passar uma ordem de manobra. Fechar a chave terra 6010T, bloquear e colocar cartão de segurança. E aí o João repete, fechar a chave terra 6010T, bloquear e colocar cartão de segurança. E a gente fecha um horário aqui de 22/12. Estou aguardando os dois lados concluírem a manobra. Do nosso lado aqui, o cara vem, o João vai, fecha, bloqueia, coloca cartão de segurança. Estou só esperando a conclusão dos dois. O João me chama e fala, ó, agora às 22/25, nós fechamos a chave terra 6010T, bloqueamos e colocamos cartão de segurança. E o Mário me chama também e fala, ó, Pedro, agora às 22/30, nós aterramos a LT Itália, Quênia, aqui do lado de Itália, do lado da Soft Energy. Tranquilo? Tranquilo. Mário, daqui a pouco eu passo para você o horário de liberação para a manutenção. Perfeito? Perfeito. Pedro, já está concluído o aterramento nos extremos, eu vou passar para você o horário de liberação para a manutenção. Vou passar aí agora o horário de 22/30. Você já pode liberar para o pessoal. E aí, o que eu vou preencher aqui? Ó? Eu vou preencher aqui a perda da função. Vamos ver lá a hora que foi a perda da função. A hora que eu desliguei a linha. Ó. 22/1. Foi a hora que eu desliguei a linha. Então, eu vou preencher aqui, ó, o horário da perda da função. 13/11/25. Às 22h01. Aí eu vou avisar esse horário para o NS. Pedro, sou eu lá na sala de controle, e quem vai receber isso aqui é o Flávio. Recebeu lá no NS, liguei, né? Eu, Pedro, liguei para o Flávio, falei, Flávio, ó, passar o horário da perda da função. E o horário que eu vou registrar aqui é o horário da liberação. Não tem cabo de aterramento, eu vou fazer a liberação para a manutenção.
13/11/25. Que horas? 22h30. Foi o horário que eu liberei lá conforme nosso documento, lembra? Aqui, ó, 22h30 foi o horário que ele concluiu, 22h30 a hora que eu liberei também. Então, para quem que eu vou liberar? Eu, Pedro, liberei lá para o João. A liberação foi lá para o João. Pedro liberou para o João. Bom. E aí, o pessoal pode trabalhar naquele documento. Pode executar toda a tarefa, tudo certinho. Fechei. Vou passar para a interligada também a hora de liberação. Então, aqui, ó, dia 13/11, 22h30. Quem é o operador no lado é o Pedro, operador da Bolt Energy, que é o dono do documento, e da outra empresa é o... Como é que é o nome do rapaz lá? Esqueci. É o Mário. Então, pessoal, foi isso aí que aconteceu. Todos os horários registrados, tudo certinho, pessoal trabalhando. Após esse pessoal trabalhar, o que vai acontecer? Ao término de todo o serviço, trabalhou no ponto quente ali, resolveu todo o problema de ponto quente nas seccionadoras. Então, quando você estiver na sala de controle, você vai ver ele mexer nessas seccionadoras para ajeitar o ponto quente. Ela está dentro da isolação toda certinha. Não estamos discutindo aqui, pessoal, isolação. Estou passando direto por isso, mas está dentro da isolação, que o escopo aqui é manobra, é trâmite entre empresas. Então, ele fez todo o serviço, entregou a seccionadora na mesma posição que ele encontrou para a operação, terminou tudo, libera para a operação. A partir desse momento, ele não pode mais mexer em nada que esteja isolado. Ele não pode mais mexer, eu digo o mantenedor, né, o encarregado de serviço. Ele fez a liberação para a operação, isso vai ser registrado aqui, ó. 13/11/25. Vamos supor que ele liberou isso aí às 23h30, o horário certinho que foi programado, 23h30. E aí, quem foi que liberou? Aí, quem libera é o João, operador da subestação. Ele que vai ligar para o Pedro e vai falar: "Ó, Pedro está no COS. Pedro, estou liberando para você, para a operação, o nosso documento aí de número 245. Então, o documento 245 está liberado. A gente pode começar a manobrar esse equipamento. Nesse momento, ele pode, o operador do COS, ele já pode começar a normalizar, mesmo sem falar com o ONS. O aviso ONS é só para o retorno. Mas como está um horário noturno, um horário que pode ter algum problema sistêmico, é legal você avisar: "Ó, vou começar a manobra aqui, tá? Eu vou começar a retirar a isolação para retornar com o equipamento." Então, esse aviso para o ONS não é obrigatório, mas é legal. Então, ele avisou aqui, ó, o Pedro, agora a gente está falando de... Aqui é normalizar, tá? Então, a gente está falando de um retorno. Então, o nome do rapaz lá do ONS é o Flávio. Então, ele falou com o Flávio, e fechou esse horário aqui, ó, 23h31. 23h31, ele avisou, 23h31. Então, o ONS lá,
Como ele já desligou com o operador da estação de Uganda, estação Uganda, ele vai chamar a Soft Energy. E aí ele vai chamar lá, ó, Pedro vai chamar quem? O Mário. Mário, ó, o AI 2 de número 254, nós estamos encerrando aí, liberando para a operação. E aí esse horário aqui, ó, data, dia 13/11, hora 23h31, Pedro, e o outro despachante lá, da outra empresa, é o Mário. Então, ele avisou e passou esse horário para o Mário, que está liberado. E vai começar solicitando para o Mário para ele retirar o aterramento. Então, ele vai, ó, agora, Mário, 23h32, eu vou solicitar para você retirar o aterramento aí do seu lado na subestação Itália. Mário, ok, vou fazer aqui, já te chamo. Aí o Pedro vai chamar de novo a subestação Quênia, e vai falar, ô João, então agora vamos proceder à retirada de aterramento. Vou te passar o Moene. Retirar cartão de segurança, desbloquear e abrir a chave terra 6010T. E o João lá repete. Retirar cartão de segurança, desbloquear e abrir chave terra 6010T. E o Pedro fala, ok, vamos fechar agora o horário 23h33. E aí, o que acontece? O operador, que é o Pedro, do COS, vai ficar aguardando a manobra. Então, vai ser retirado o cartão de segurança, desbloqueada e aberta a seccionadora 6010T. Do lado da Bolt Energy, ele também está retirando o aterramento. Aí vamos supor que do nosso lado, ele conclua rapidinho, 23h40. 23h40, o João chama e fala, Pedro, agora 23h40, conclusão da ordem de manobra, retirar cartão de segurança, desbloquear e abrir chave terra 6010T. Aí o Pedro vai falar para ele, João, beleza, anotei aqui 23h40, só que a gente vai ter que aguardar, porque a Soft Energy ainda não concluiu. Não posso seguir, pessoal, não posso. Eu tenho que ter tirado o aterramento dos dois lados, sob pena de fechar uma seccionadora isoladora e o disjuntor fechar em cima de uma linha aterrada. Então, eu aguardo a retirada do aterramento nos dois extremos. Passa um tempinho, o Mário vai e me chama. Ó, Pedro, agora 23h45, eu retirei o aterramento aqui do nosso lado. Como eu já tenho a conclusão do Mário, do João, lá na subestação Quênia, eu já posso passar para o Mário a solicitação de retirada de isolação. Então, Pedro solicita a Mário, na Soft Energy, no COS da Soft Energy, às 23h41, solicita que ele retire a isolação. E o Mário desliga o telefone, confirma que recebeu essa solicitação, desliga o telefone e vai executar a retirada de isolação lá na subestação Itália, da Soft Energy. Agora o Pedro vai chamar o João na subestação Quênia e vai falar, João, ó, já foi concluída a retirada de aterramento da linha, lá do lado da Soft Energy, eu vou te passar uma ordem de manobra para a gente retirar a isolação, começar a retirar a isolação da LT Itália-Quênia. Pega o MOEM aí. Retirar cartão de segurança e desbloquear as seccionadoras 6013 e 6011, agora às 23h42. E aí o João repete, retirar cartão de segurança, desbloquear as seccionadoras 6013 e 6011. E o Pedro confirma, ok. Desliga-se o telefone e o Pedro fica aguardando a conclusão dos dois.
O João, lá na subestação Canyon da Bolt Energy, termina rapidinho. 23h45, ele retirou. Então, ele vai chamar, vai falar, Pedro, ó, João aqui na subestação Canyon, agora 23h45, nós retiramos cartão de segurança e desbloqueamos as seccionadoras 6013 e 6011. Então, como é que está a situação agora? Continua no sistema de supervisão a mesma coisa. Ainda eu não estou vendo aqui, porque eu ainda não fechei a seccionadora. Quem eu vou fechar? A mesma seletora que eu abri. Eu vou fechar na mesma barra, que é a barra B1, que era a barra que essa linha estava. Então, eu vou fazer essa manobra. Então, vai ser agora. Aí ele passou essa conclusão. Eu vou passar, o Pedro, né? Pedro vai falar para o João assim, João, legal, retirou o cartão de segurança e desbloqueou. Então, eu vou te dar uma ordem de manobra para que você feche a 6013. Pega a ordem de manobra aí. Aí ele vai citar a ordem de manobra. A ordem de manobra tem que ser citada clara, sem ruído. Não posso... então fecha a 6013. Não pode ser assim. No infinitivo, fechar a seccionadora 6013. Agora 23h46. E o João tem que repetir. Fechar a seccionadora 6013. E o Pedro confirma, ok. E o João vai para o campo lá, ou vai telecomandar a seccionadora 6013, e na tela do sistema de supervisão vai acontecer isso aqui. Bom, nesse momento, eu ainda estou aguardando. Eu vi que fechou, mas eu não posso fazer nada. Mesmo que esse cara daqui, mesmo que a Soft Energy conclua, eu só posso continuar quando o operador de Canyon confirmar que fechou. Aí o operador de Canyon me chama, fala, Pedro, agora às 23h50, nós fechamos a seccionadora 6013. E eu vou falar para o Pedro, vai falar para ele, então aguarda aí que a Soft Energy ainda não concluiu. Desliga esse telefone, passa um tempinho, a Soft Energy, o Mário me liga e fala assim, Pedro, agora 23h52, nós concluímos a retirada de isolação aqui do nosso lado. Aí eu falo para ele, beleza, eu também já concluí a retirada de isolação do nosso lado e eu vou avisar ao ONS. Aqui faltou esse aviso ao ONS. Então, eu tenho que avisar o ONS que eu vou retornar. Mas aí eu vou lá para o nosso documento aqui, Então, após a retirada de isolação nos dois extremos, eu posso chamar o ONS e devolver o equipamento para o ONS, liberar o equipamento. Que horas eu estou liberando? Dia 13/11, de 25, às 23h52. E quem está liberando é o Pedro. Para quem? Para o Flávio no ONS. Então, qual é a conversa? O Pedro ligou para o Flávio. Flávio, agora às 23h52, eu estou liberando para você o SGI 42357 de 25. E aí o Pedro, ok. Então, está liberado aí para você energizar retornar com essa função agora às 23h55. ONS Flávio e no seu S da Bolt Energy, o Pedro. Tudo certo aí, pessoal? Todos entenderam esse detalhe? Então, estamos prontos para ligar com tudo autorizado pelo ONS. Qual o sentido de energização que nós atribuímos? Olha lá, como é que eu desliguei? Se eu desliguei primeiro lá na Soft Energy, agora eu vou enviar atenção para a Soft Energy. Então, a subestação Canyon vai fechar. Mas antes,
eu aviso, obviamente, que eu vou enviar atenção. Eu chamo primeiro a Soft Energy, então Pedro chama Soft Energy, Mário. Mário, ó, o INS já autorizou, a gente já está pronto aí para enviar atenção para você agora, 22h57. Mesmo horário aqui, 57. Aí o Mário fala assim, beleza, então pode enviar atenção aí. E aí o Pedro vai chamar o operador João, lá da subestação Quênia, e vai emitir uma ordem de manobra. João, fechar disjuntor 6018, agora às 22h59. E aí o João, na mesma hora, repete, fechar disjuntor 6018, pode considerar o mesmo horário, fechado aí 22h59. O Pedro chama a Soft Energy e confirma com ele que chegou tensão lá em Itália, e o Pedro solicita o Mário, que é o operador lá da Soft Energy, que ele feche o disjuntor do lado dele, na subestação Itália. E aí eles fecham o horário aqui de 23h59 também. 23h59. Então, 23h59 foi o retorno da função. Tudo terminado. O que falta agora? Fechar com o ONS o retorno da função. Ó. 23h59. Desculpa. Dia 13. Dia 13/11 de 25. 23h59. Pedro, foi ele que chamou o ONS, Pedro, e Flávio lá no ONS. E aí ele pode considerar o término desse documento no mesmo horário. Dia 13/11, não tem mais nada. Poderia ser diferente? Poderia, se tivesse um serviço de teste após a reenergização, então poderia ter um retorno da função antes do término efetivo, mas não foi o caso. 23h59, o documento terminou. Quem foi na estação lá? Quem dá o término é o operador da estação, é o João. João informou o término do serviço, e aqui para quem que ele informou? Para o Pedro. Então, todos os horários foram registrados. Aqui, só para finalizar aqui, como foi o religamento. Fechou, a linha pegou tensão, e aqui é 138, não é 345, tá? Aqui está errado também, ó, 138. Então, ele enviou tensão. Depois, a Soft Energy fechou lá, e a linha tomou carga aqui, voltando à condição normal. Todo mundo entendeu esse passo a passo, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou passar para vocês aqui um videozinho que vai refazer esse passo a passo para vocês, para que vocês entendam com mais clareza o que foi feito. Tá? Esse videozinho aqui, eu vou tentar colocar o microfone aqui para apontado para o vídeo, vou botar o som no máximo, e aí espero que dê tudo certo. Boa noite, seu S-Bolt Energy.
Marcela falando. Boa noite, Marcela. Aqui é Augusto na subestação Quênia. Marcela, nós estamos comunicando que o SI 0245 de 2025 será iniciado no horário previsto. Ah, Ok. Vou avisar a UNS também a Soft Energy. Boa noite. Marcos, seu SR Sudeste falando. Marcos, boa noite. Aqui quem fala é Marcela, CUS Bolt Energy. É para informar que o SGI de número 42357 de 2025 irá iniciar no horário previsto. Certo. O SGI 42357 de 2025 é referente à LT Itália Quênia. Isso. Confere. Ok. Vou preparar o sistema e fico te aguardando. Ok. Obrigada. Pedro, CUS Soft Energy, boa noite. Oi Pedro, é Marcela CUS da Bolt Energy. Oi, Marcela, pode falar. Nós queremos avisar a vocês que o nosso AI de número 0254 de 25 irá iniciar no horário programado. Você tem a documentação aí? Sim. AI 254 de 25 programado para hoje às 22 horas. Confere. Ok. Ok então, te chamo assim que nós formos iniciar. CUS Bolt Energy, Marcela falando. Marcela, aqui é Augusto, subestação Quênia. Pode falar Augusto. Estamos solicitando o início da SI 0245. Vou falar com o NS te chamo. Marcos, seu SR Sudeste. Oi Marcos, estamos solicitando o início do SGI 42357 de 2025. Certo. Está liberado para iniciar agora às 22 horas. Obrigada. Pedro Volt Energy. Oi Pedro, estou te solicitando o desligamento da LT Itália Quênia, referente ao AI 25425. Ok. Vou desligar aqui. Só um minuto, por favor. Desligada a LT Itália Quênia agora às 22 horas e 2 minutos. Beleza, fica na linha que eu vou desligar lá em Quênia. Augusto, subestação Quênia. Augusto, confirma a LT Itália Quênia só contenção. Confirmado. LT Itália Quênia só contenção. Vamos então desligar a LT Itália Quênia dentro da SI 245. Vou te passar uma ordem de manobras. Abrir disjuntor 6018 às 22 horas e 3 minutos. Abrir disjuntor 6018. Confirmado. Ok. Aberto o disjuntor 6018. Fica na linha que já vamos isolar. Ok. Pedro, pode isolar a LT Itália Quênia conforme AI 254 de 2025. Sim. Vou isolar e te aviso. Obrigada. Augusto, vou te dar uma ordem de manobras para começarmos a isolar a linha. Abrir seccionadora 6013. Abrir seccionador 6013. Vou abrir e te aviso. Fico aguardando. Obrigada. CUS Bolt Energy, Marcela falando. Marcela, é Pedro da Soft Energy. Agora às 22h10. Nós isolamos a LT Itália Quênia na subestação Itália. Perfeito. Aguarda só um momento que assim que terminarmos de isolar nós te chamamos para aterrar a linha. Fico aguardando. Obrigado.
CUS Bolt Energy. Marcela falando. Oi, Marcela. Agora às 22h11. Nós abrimos a seccionadora 6013. Quem está falando? Ah, desculpa. É Augusto da subestação Quênia. Certo. Augusto. Vou te passar uma ordem de manobras para terminar a isolação. Bloquear e colocar CS nas seccionadoras 6011 e na seccionadora 6013. Agora às 22h13. Bloquear e colocar CS na seccionadora 6011 e seccionadora 6013. 22h13. Já te chamo. Confirmado. CUS Bolt Energy. Marcela falando. Marcela, é Augusto da subestação Quênia. Às 22h20, nós concluímos a ordem de manobras para bloquear e colocar CS na seccionadora 6011 e seccionadora 6013. Ok. Vou te dar uma ordem de manobras para o aterramento. Fechar chave terra 6010T. Bloquear e colocar CS. Às 22h21. Fechar chave terra 6010T. Bloquear e colocar CS. 22h21. Ok. Pedro, CUS Soft Energy. Pedro, aqui é Marcela CUS Bolt Energy falando. Você pode então aterrar a LT Itália Quênia, por favor. Oi, Marcela. Certo. Vou aterrar e te chamo. CUS Bolt Energy. Marcela. Marcela, aqui é Pedro Soft Energy. Aterramos a LT Itália Quênia agora às 22h28. Perfeito. Já te passo o horário da liberação para manutenção. CUS Bolt Energy. Marcela. Marcela, é Augusto subestação Quênia. Agora 22h29 aterramos a LT Itália Quênia em Quênia. Beleza. Então vamos liberar a SI 0245, agora às 22h30. Ok. Obrigado. Ok. Pedro, CUS Soft Energy. CUS Bolt Energy. Marcela. Pedro, anota o horário de liberação para manutenção do AI 0254. 22h30. Perfeito, Marcela. 22h30. Obrigado. Boa noite. Marcos CUSR Sudeste falando. Pode falar. Boa noite, Marcos. Aqui é Marcela da Bolt Energy. Só para passar o horário da perda da função do SGI 42357 de 2025. 22h02. Ok. Muito obrigado. De nada.